senhoras e senhores, saudações. É com grande satisfação que eu venho dirigir a palavra a cada um de vocês que participa dessa segunda edição do Congresso Brasileiro de Engenharia, promovido pela rede PDI-MAT, o ENGE Brasil 2021. Gostaria de iniciar agradecendo a comissão organizadora do Congresso e agradecendo especialmente a você pela sua participação. Meu nome é Leonardo Silva, eu atuo como Retomando em 3, 2, 1. Meu nome é Leonardo Silva, eu sou inspetor de equipamentos, inspetor de ensaios não destrutivos, docente na ABEND, nos cursos promovidos pela ABEND, e consultor de engenharia na Brito e Kersh. Durante os 15 anos em que atuei com engenharia de integridade mecânica e inspeção de equipamentos, fui colecionando, cada um de nós vai colecionando alguns princípios, algumas estratégias de atuação, alguns conhecimentos, e estes foram aqui resumidos nessa apresentação que visa tratar dos 10 mandamentos da engenharia de integridade mecânica e inspeção de equipamentos. Quais são eles? Vamos ver mais adiante. A primeira motivação é que, claramente, o título dessa palestra faz menção aos 10 mandamentos da lei de Deus, o Decálogo, conhecido pelas religiões judaico-cristãs. Apesar da inspiração, é importante aqui destacar que esses mandamentos que serão aqui apresentados nada possuem de axiomáticos ou dogmáticos. Não são aqui apresentados, não têm a finalidade de constituir verdades absolutas. Muito pelo contrário, os mandamentos aqui apresentados, eles representam uma visão particular, tá? Fruto de uma experiência e organizados de uma maneira sistemática, tá? De modo que, para mim, esses mandamentos constituem a base, de um caminho seguro dentro de uma atuação profissional dentro desse segmento de engenharia de integridade mecânica de ativos industriais. Tá bom? Então, eu espero que o conteúdo aqui apresentado venha a encontrar utilidade dentro do teu contexto profissional, dentro do teu contexto de estudo, e mais adiante eu espero poder contar com a sua contribuição para aprimorá-los. Vamos então ao primeiro mandamento, tá? Eles foram aqui ordenados naquilo que para mim é uma sequência de prioridade. O primeiro mandamento, sem sombra de dúvida, é: atuarás devotamente na preservação da vida e do meio ambiente. Isso aqui pode parecer um clichê. Afinal de contas, quem não deseja trabalhar de forma comprometida com a preservação da vida e do meio ambiente? Curiosamente, gostaria de ilustrar esse primeiro mandamento, compartilhando com vocês uma notícia muito recente, uma notícia desse mês de novembro de 2021. Metalúrgica admite falsificação de resultados de teste de aço para submarinos da Marinha dos Estados Unidos. E aí está a confirmação dessa notícia a partir de outras fontes, inclusive internacionais. E o destaque do texto: a Marinha tem tomado medidas para assegurar a operação segura dos submarinos afetados, resultando em custos aumentados, de acordo com o departamento. Muito bem. Então, a gente observa que o compromisso com a preservação da vida e do meio ambiente, ele deve refletir-se em cada uma das nossas atitudes
cotidianas, tratando-se de um valor. Então, a gente sabe, né, que as principais consequências da falha dos ativos industriais pressurizados são liberação descontrolada de energias, liberação de produtos químicos nocivos, com grande potencial de danos à vida, de danos materiais, de contaminação dos recursos naturais, né? Essas são as consequências principais da falha dos equipamentos, cuja responsabilidade por gerir a integridade mecânica é nossa. Tá? Então, a gente entende, né, que o trabalho frutuoso dentro dessa área de atuação, ela depende essencialmente dos profissionais, dos agentes, possuírem a preservação da vida e do meio ambiente como um valor. E aqui é importante destacar que, diferente das prioridades, que elas são negociáveis e ajustáveis, a depender do contexto, os valores não são dessa forma, né? Aquilo que nós temos por valor é inegociável. Aquilo que nós temos por valor deve se refletir em cada uma das nossas ações. Aquilo que corta, retomando em 3, 2, 1, aquilo que nós possuímos por valor e que, portanto, está alinhado ao que de mais íntimo há em nossas convicções, tá? Deve causar em nós um senso de alarme cada vez que escutamos uma notícia como essa, ou cada vez, tá, que vemos acontecer perto de nós a menor iniciativa que seja, no sentido de falsificar um certificado, no sentido de falsificar um relatório de inspeção de equipamentos, ou adulterar uma informação contida num relatório de ensaio não destrutivo. Por quê? Porque os profissionais éticos que trabalham nessa área sabem, né, que de cada um desses documentos e das ações, né, que os suportam, depende a vida de alguém, a integridade de um ativo, a preservação do meio ambiente. E tudo isso guarda uma relação muito íntima com o que é a própria ética profissional. Vamos então para o segundo mandamento. Buscarás com inquietude a atualização do conhecimento. E nós colocamos como motivação a imagem de uma escada, buscando sensibilizar-nos de que trata-se de uma busca contínua, um caminho de elevação, mas essa escada, meus amigos, não é uma simples escada estacionária. A gente pode pensar essa escada como uma escada rolante que desce e que, portanto, exige de nós um esforço, né, de permanecer ascendente. Uma vez que esse esforço cessa, então a gente começa a descer. Aí, por que que isso acontece? Porque durante o nosso dia a dia profissional, nós recorremos a tecnologias, ao desenvolvimento de conceitos, de conhecimentos que estão em contínuo aprimoramento. Então, basta, né, que nós percamos a vontade de nos atualizar, e em pouco tempo, aquele conhecimento vai entrando em estado de obsolescência. Como estratégias para buscar o aumento, a atualização do conhecimento,
Tá? Nós temos aqui 4 importantes fontes, que são os cursos tradicionais, as feiras, conferências, simpósios, também os periódicos, portais, bases de dados e fontes diversas que eu gostaria de aqui exemplificar. Tá? Então, quando nós falamos de cursos tradicionais, nós estamos falando desde o curso técnico e dos cursos superiores, sejam eles de engenharia, ou tecnológicos, ou de ciências naturais, mas também de cursos de pós-graduação, seja na sua modalidade lato sensu, ou seja, aqueles cursos que são adereçados a desenvolver as competências que são mais diretamente relacionadas à realidade do mundo do trabalho. Dentro dessa categoria, a gente pode citar os cursos de aperfeiçoamento, os cursos de especialização, que diferem entre si conforme a classificação do MEC, a partir da sua carga horária e de requisitos para conclusão, até mesmo os cursos de MBA, ou ainda a pós-graduação stricto sensu, que tem por característica a organização de conteúdos e estrutura mais adequada à formação dos professores e dos pesquisadores. Os cursos de pós-graduação stricto sensu, eles podem ser divididos entre os cursos de mestrado e os cursos de doutorado. Mas nós temos também outras formas de curso consideradas tradicional dentro do nosso segmento de atuação, entre eles o curso de formação para inspetores de equipamentos, os cursos para a formação de inspetores de END, e por que não agregar aqui outros, como, por exemplo, cursos de idioma e cursos livres dentro da área técnica. Quando nós falamos de feiras, conferências e simpósio, eu gostaria de citar alguns exemplos de eventos, encontros dessa natureza que são de grande expressividade dentro da nossa área. Então, eu gostaria de iniciar, citando o próprio ENGIE Brasil, que nesse fórum dispensa apresentações, e citar também o CONAEND, que é o Congresso Nacional de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção, promovido pela ABEND, e o COTEC, que é a Conferência de Tecnologia de Equipamentos e Inspeção, promovido pelo IBP. Além desses, existe uma série de outros congressos, simpósios e conferências, normalmente promovidos por instituições de ensino, que possuam grupos de pesquisa correlatos à área de engenharia de equipamentos. E aí eu cito como exemplo desse tipo o Congresso METMAT, que é promovido pelo Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade de São Paulo. Existe também uma outra fonte riquíssima de conhecimento, principalmente voltado para a atualização, que são os periódicos, portais e bases de dados. Entre estes, eu gostaria de citar e disponibilizar para vocês os links. Queria destacar um jornal, um periódico chamado Inspectioneering. É um periódico bastante antigo, se não me falha a memória, editado desde o ano de 1995, e que contém uma abordagem bastante equilibrada entre conteúdos de natureza estritamente prática, do campo das aplicações, e também matérias, acerca do desenvolvimento de novas tecnologias. Além do Inspectioning, são citados aqui outros jornais, como, por exemplo, o Journal of Non-Destructive Evaluation, ele é publicado pela Springer, a revista da ABEND, que é destinada aos sócios da ABEND, e também uma publicação de muito alto nível, essa aqui eu particularmente acredito ser muito mais adequada para quem tem interesse na área de pesquisa, ensaios não destrutivos, que é o periódico NDT-NE, da Elsevier. Temos também um portal aberto, acredito ser o mais antigo portal livre
que concentra artigos, matérias, também informações publicitárias na área de ensaios não destrutivos, que é o portal ndt.net, e também o jornal da AWS, chamado Inspection Trends, que trata de inspeção, porém muito mais voltado para a área de inspeção de soldagem. Tá? Já nesse nível de portais e bases de dados, eu gostaria de destacar 2 trabalhos. Um deles é o grande, né, Materials Life, que é uma base de dados sobre metalurgia, deterioração e falha de materiais. É uma base de dados editada em inglês e criada pela professora Annelise Zeman, e também essa base de dados sobre propriedades de materiais chamada Make It From, tá? Site aí também disponível. Além de outras fontes, especialmente os guias de inspeção do IBP, que permanecem, né, como uma referência bibliográfica extremamente contextualizada para inspetores e engenheiros de equipamentos, também os fóruns e grupos de discussão técnica, além das diversas possibilidades e plataforma de e-learning, que tem se destacado ao longo da última década, e principalmente multiplicaram-se e ganharam, né, o foco, especialmente durante esse período de pandemia e distanciamento social. Então, estão aí alguns caminhos a que podemos recorrer nessa nossa busca inquieta pela atualização do conhecimento. Eu vou ficar muito satisfeito se pelo menos uma dessas fontes for reconhecida por vocês como nova, ou tiver potencial aí para contribuir na sua escalada. Vamos então para o 3º mandamento. Esse eu acredito ser muito especial, tá? Construirás uma biblioteca, tá? Melhor dizendo, construirás a biblioteca, porque ela será única. Ela não poderá ser herdada ou copiada de outra pessoa. Por quê? Porque essa biblioteca, ela conterá um acervo cuja principal característica é ter contado com a sua curadoria. Afinal de contas, é você que escolherá o material e a maneira de organização do mesmo mais adequada à sua realidade de estudo e de trabalho. Apesar do termo biblioteca referir-se a uma coleção de livros, a biblioteca do profissional da área de inspeção e integridade mecânica de equipamentos, ela é composta por uma série de documentos, de softwares e de outros recursos. São livros, tabelas, ábacos, formulários, desenhos típicos de equipamentos, de arranjos construtivos, artigos, teses e monografias dentro dos assuntos que nós trabalhamos ou que mais nos interessa, registro fotográfico, a memória fotográfica daquilo que nós enxergamos acontecer nos equipamentos, organizada na forma de bancos de imagem, softwares, bancos de dados destes softwares, tá? E por que não enriquecer essa biblioteca a partir do acervo de blocos de calibração para instrumentos, blocos de referência, tá? Que a diferença é que um bloco de referência, ele é uma amostra representativa de um material contendo uma ou mais descontinuidades de ocorrência natural ou artificialmente produzidas. Tudo isso com a finalidade de quê? De possibilitar o ajuste dos nossos equipamentos, dos nossos sistemas de inspeção para trabalharem de forma efetiva. E por que não incorporar também essa nossa biblioteca corpos de prova e amostras de materiais ou componentes deteriorados? E fazendo isso, a gente
além de enriquecer o nosso conhecimento e criar um acervo que nos possibilite também ensinar as pessoas, a gente está relembrando a memória de uma cultura muito bonita da inspeção de equipamentos, que é de colecionar esses exemplares provenientes de falha, uma memória que tenho visto aos poucos ser perdida. Tá? Vamos então para o próximo mandamento. Tá? Montou a biblioteca, então o próximo mandamento será: tecerás uma rede relevante de suporte profissional. Essa rede, ela será construída cuidadosa e delicadamente. Essa rede tem potencial para crescer e tornar-se muito complexa, porque uma das características mais marcantes do nosso trabalho é a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, e isso causa em nós um sentimento humilde, de profunda admiração e reconhecimento, né, da extensão do conhecimento e de como esse conhecimento é compartilhado entre pessoas diferentes. Essa rede profissional relevante, ela pode iniciar-se a partir de encontros provenientes de, enfim, origens muito distintas. Alguns desses encontros importantes ocorrerão nas relações de trabalho, outras são relações construídas no meio acadêmico e que vão perdurar para a vida. Outras nascem em fóruns, grupos de discussão, aproximam as pessoas ali por afinidade ou, às vezes, por divergência de opinião. Muitas dessas pessoas que compõem a nossa rede nascem a partir de uma indicação ou da apresentação por alguém que da rede já faça parte, e hoje nós temos a possibilidade de utilizar até mesmo redes sociais profissionais, com mecanismos de busca para fazer essa rede crescer por afinidade. Tá? Da mesma maneira como são inúmeras as formas pelos quais os contatos dessa rede são estabelecidos, também são diferentes os caminhos pelos quais esses contatos são mantidos. Tá? Alguns contatos, eles continuarão sendo mantidos através das redes sociais, outros serão fortalecidos através da prestação de serviço, das consultas técnicas, das cooperações profissionais, e alguns desses contatos, eles realmente vão compor o nosso círculo mais íntimo de amizade. Agora, o que todas essas relações devem manter em comum é o seguinte, tá? A manutenção dessas relações se dá através da confiança, tá? Assim como é definido lá no livro O Monge e o Executivo, de James Hunter, a confiança é a cola, tá? Que gruda os relacionamentos. E dessa forma, nós somos impelidos a abandonar as conexões profissionais, eventualmente construídas sobre relação de interesse, tá? Porque os interesses mudam, né? E sim, apostar nas relações profissionais que sejam baseadas em confiança. E aí, depois que nós montarmos essa rede profissional, o próximo mandamento dirá: construirás pontes sólidas entre as pessoas, serás um agente, né, para construir pontes entre as especialidades que essas pessoas representam. E aqui, meus amigos, eu acredito que reside uma das maiores belezas, tá, em atuar-se com integridade mecânica de equipamentos. A nossa área é habitada por uma tremenda pluralidade de especialidades.
E cada uma dessas especialidades traz a sua bagagem, traz a sua experiência, traz o seu histórico, muitas vezes acompanhado de uma linguagem específica. E somos nós, os profissionais da área de integridade mecânica, que devemos construir pontes a ligar essas pessoas, essas áreas do conhecimento, no sentido de direcionar a construção de soluções efetivas e criativas que sem essa interação não seriam possíveis. Então, nós criamos pontes que unem os inspetores de equipamentos, valorizando a grande expertise que esses profissionais têm em conhecer o equipamento, saber andar dentro de uma planta industrial, saber encontrar os escondidos indícios dos mecanismos de dano ali atuantes e registrá-los, documentá-los de forma organizada. E não fazem isso sem o apoio dos nobres inspetores de ensaios não destrutivos, que dominam toda uma terminologia particular, os princípios físicos associados aos ensaios, conhecem os campos de aplicação, os limites de detectabilidade, e também promovem o registro organizado dessa informação para que possa ser posteriormente incorporado aos registros de inspeção dos equipamentos. Tá? Essa ponte une também os engenheiros de equipamentos, os profissionais habilitados, os especialistas em NR13, os especialistas em projetos, os especialistas em deterioração, né? Inclusive, especialistas que, por vezes, não são considerados engenheiros de equipamentos, nessa categoria, tá? Especialistas que atuam, têm um papel determinante na engenharia de equipamentos, mas que, por vezes, não são conhecidos como engenheiros de equipamentos. Nessa categoria, a gente pode citar os metalurgistas, os corrosivistas, os analistas de fitness for service, ou seja, os analistas de criticidade, especializados em avaliar a operacionalidade do equipamento que sabidamente já contém danos. E aqui eu vejo uma coisa muito interessante, tá? Olhando para o meu histórico profissional, um dos fatores, né, que eu reconheço hoje mais contribuiu para o amadurecimento das minhas análises como inspetor e como analista de integridade mecânica foi melhorar a qualidade da interface, ou seja, melhorar a robustez da ponte construída com o pessoal de operação. Por quê? Porque são eles que conhecem os parâmetros e o regime operacional de cada um dos equipamentos. Também com o pessoal de manutenção, porque normalmente são eles que primeiro conhecem como o equipamento falha e o primeiro combate que é oferecido, e também as práticas de cultura corporativa que podem afetar a integridade mecânica do equipamento, e também o pessoal da engenharia de processo. Então, profissional da integridade mecânica será um construtor de pontes. E nessa construção de pontes, nós precisaremos motivar-nos a transpassar, fazer transpassar algumas barreiras. Tá? Uma delas é a barreira do cliente e do prestador de serviço, que muitas vezes colocam-se em posições antagônicas. Criar essa ponte é importante. Tá? Cliente e prestador de serviço são braços, né, diferentes de uma mesma estrutura e que devem trabalhar juntos para o atingimento dos objetivos. Transpassar a fronteira entre o meio industrial e o meio acadêmico. Muitas vezes, cada um desses meios utiliza a sua linguagem, possui o seu modus operandi, no entanto, é incrível, né, a possibilidade de integração, a possibilidade de cooperação dessas duas instâncias na construção de soluções, e as pessoas que tiverem
a possibilidade, a capacidade de transitar entre esses dois meios serão profundamente enriquecidas nos seus trabalhos. Transpassar a fronteira que existe entre a inspeção e a fabricação, que às vezes parecem coisas distintas, mas nós sabemos que não o são. Haja vista que muitas das falhas ocorridas em serviço podem guardar relação com descontinuidades oriundas do processo de fabricação. Então, é importante, né, que a pessoa que se propõe a aumentar seu conhecimento em inspeção, busque também aumentar o seu conhecimento em técnicas de fabricação de equipamentos, tá? E aí, pensando especificamente nos inspetores de equipamentos, transpassar a fronteira que existe entre inspetores de controle de qualidade, são aqueles diretamente relacionados à fabricação, com os inspetores de integridade, que são aqueles que atuam com equipamentos em serviço, tá? Muitas vezes, tanto da parte dos clientes, dos contratantes, como da parte dos próprios inspetores, tenho escutado denominações do tipo, olha, eu sou um inspetor de CQ, né? Não, eu sou um inspetor de integridade. Puxa vida, a comunidade de inspeção de equipamentos, ela, nesse sentido, deve pensar de maneira mais abrangente, e apesar das nossas experiências profissionais, muitas vezes, nos direcionarem predominantemente para uma ou outra área, é importante que, para além disso, a gente tenha sempre um olhar sobre a integração desses conhecimentos. O próximo mandamento é: promoverás a conformidade legal e normativa naquilo que fizerdes. A gente não quer trabalhar fora da lei, e de igual forma, não queremos trabalhar de forma não alinhada àquilo que são as melhores práticas de engenharia e técnicas industriais. Aqui, cabem cursos, aliás, existem cursos específicos voltados, né, tanto para o cumprimento à legislação específica de inspeção, como as diferentes normas que nós devemos seguir. Mas quando a gente fala de conformidade legal, a gente está falando desde normas regulamentadoras aqui no Brasil, observadas com peso de lei, como, por exemplo, a NR13, muito conhecida da comunidade de integridade de equipamentos. Por quê? Por tratar justamente de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e, mais recentemente, tanques metálicos de armazenamento, tá? Resoluções do sistema CREA-CONFEA. Para quê? Para que engenheiros não atuem fora dos seus limites de atribuição, para que engenheiros, mesmo atuando dentro dos seus limites de atribuição, atuem corretamente, recolhendo, por exemplo, as anotações de responsabilidade técnica sobre os trabalhos que realizarem. Faz parte do item conformidade legal uma coisa que muitas vezes é negligenciada, que é o rigoroso cumprimento dos contratos e especificações técnicas que celebram as relações de prestação de serviço, além de legislações específicas, como, por exemplo, vai inspecionar tubulação de sistema de combate a incêndio. Puxa vida, vamos dar uma olhadinha antes na legislação do Corpo de Bombeiros para verificar quais são as legislações específicas que guardam relação com a integridade, né, de tubulações e outros equipamentos que compõem esses sistemas, tá? Então, da mesma maneira, regulamentos específicos da ANP para quem inspeciona ou fabrica instalações destinadas à transferência e estocagem de combustíveis, por exemplo. Agora, quando a gente entra aqui na parte de conformidade normativa, nós nos deparamos com um universo tão vasto que mais convenientemente pode ser segregado em normas de fabricação, como, por exemplo, o código ASME, AWS, algumas NBRs,
Normas e procedimentos para ensaios e testes, como a ISO 9712, né, que fala, que trata da realização de ensaios não destrutivos e todas as implicações relacionadas ao requisito de certificação destes profissionais. A seção 5 do Código ASME, que apesar de estar relacionado aqui com uma norma de fabricação, traz prescrições acerca da realização de ensaios não destrutivos, que é citada, é incorporada, inclusive, a normas de inspeção em serviço, né? Por isso que está aqui representada também. A STM, que possui procedimentos para realização de ensaios e testes de materiais, inclusive ENDES. Chamo grande destaque para as normas pós-construção, como, por exemplo, os códigos de inspeção da API, a série PCC, Post Construction Code, do ASME, que traz práticas importantes, né, para direcionar o olhar do inspetor e do engenheiro para equipamentos que já estão em operação, e ainda o pouco conhecido, a série pouca conhecida, ASME VV-UQ, que trata de códigos adereçados à verificação, validação e quantificação de incertezas, tá? Esses códigos VV-UQ, eles guardam muita relação, são muito utilizados, por exemplo, para a estimativa e o controle das incertezas associadas à simulação numérico-computacional para análise de tensões por elementos finitos. Documentação específica do National Board of Inspection, né, que é o NBIC, e também normas de Fitness for Service. São elas, né, a API 5791, editada com igual conteúdo, também sobre o título ASME FFS1, e também, né, outra norma que trata de assunto similar, por muitas pessoas consideradas complementar, que é a BS 7910, tá? Lembrando que toda vez que a gente cita aqui Fitness for Service, a gente está falando do conjunto de métodos analíticos, quantitativos, aplicáveis a equipamentos sabidamente deteriorados, por exemplo, contendo corrosão localizada, contendo trinca, contendo dano por chama, para subsidiar a tomada consciente de decisões do tipo reparar o equipamento, substituir o equipamento, reduzir a carga de operação, ou seja, reduzir pressão ou temperatura, ou ainda conviver com dano por um determinado período. Tudo isso responsavelmente embasado em critério de engenharia. Temos ainda as normas de especificação de materiais e podemos ainda precisar atender normas de abrangência corporativa, ou seja, normas que agregam requisitos, prescrevem práticas válidas exclusivamente para aquela empresa que o está contratando, e um exemplo disso são as normas da Petrobras. Então, cabem cursos e uma caminhada extensa aí de crescimento de conhecimento dentro dessas normas. O 7º mandamento é: investigarás obstinadamente com o emprego dos entes. Então, é claro que a gente não poderia deixar de reservar aqui um mandamento nessa nossa trajetória para tratar especificamente dos ensaios não destrutivos. Tá? E eu gostaria de convidá-los a lançar um olhar sobre o ensaio não destrutivo, que vá um pouco além daquela definição primeira que é apresentada, do tipo, olha, é um método para avaliar um material ou equipamento sem comprometer a sua utilização futura. Perfeito, essa definição é importante, mas a gente pode dar um olhar além. E também um olhar além de respostas particularizadas, por exemplo, o que é ensaio não destrutivo? Ensaio não destrutivo é alguma coisa como líquido penetrante ou partícula magnética. Não. Uma boa tentativa, né, de dar um olhar mais contextualizado é aquele que encontrei num livro que considero muito valoroso, né, considero que deveria ser
lido, e por que não comprado, compor a sua biblioteca, do David Gillis, né? E lá ele define assim, tá? Conceito para avaliação não destrutiva. Tá? Quando um corpo de prova, né, um material em teste, precisa ser interrogado para avaliar sua condição, ele deve ser afetado ou impactado devidamente, ou seja, haverá um aporte de energia sobre esse material. Vejam que interessante, né? No conceito fundamental do ensaio não destrutivo está: o material precisará sofrer um estímulo, e esse estímulo, via de regra, consiste num aporte de energia, tá? E ter a sua resposta estudada, tá? Então, o ensaio não destrutivo está relacionado à resposta do material a um estímulo energético. A relação entre a entrada e saída da informação sobre o estado do material. O conceito geral para ensaio não destrutivo de materiais é que não apenas a saída, isoladamente, dá informação sobre o material, mas a razão, a relação entre a saída e a entrada. Uma variedade de diferentes tipos de métodos de interrogação, métodos de ensaios não destrutivos estão disponíveis, classificados primariamente, né, ou principalmente, pelo tipo de energia usada. Essa pode ser mecânica, acústica, térmica, óptica, elétrica, magnética ou radioativa, dependendo da informação requerida do material. E a partir dessa definição, eu procurei representá-la na forma de uma figura. Então, você tem aqui um material e agregar outros elementos, que vai sofrer um estímulo. A natureza física desse estímulo, ela vai determinar de qual método de Ende nós estamos falando. Só que o que acontece? A saída do material, a saída que esse ensaio, esse estímulo proporcionará no material, não ocorrerá sem ser afetada por fatores externos a ele, como fatores ambientais ou fatores pessoais. A combinação desse conjunto de inputs com o material resultará numa indicação. A indicação é a linguagem, é a forma particular como o ensaio representa as suas saídas, os seus outputs. Essas indicações, elas podem ser verdadeiras ou falsas, elas são chamadas verdadeiras quando realmente elas guardam relação com uma descontinuidade, ou com um atributo, ou com a propriedade de interesse, aquilo que está sendo investigado. Tá? E aí, as indicações verdadeiras podem ser submetidas a diversas etapas de classificação, por exemplo, para saber se ela é importante e merece ser registrada em um relatório ou não. Para saber se ela está aprovada ou reprovada segundo um critério de aceitação estabelecido em um procedimento de ensaio ou não. E ainda, para levantar dessa descontinuidade outras informações para a sua caracterização morfológica. Por exemplo, é uma descontinuidade planar ou volumétrica, é uma descontinuidade linear ou arredondada. Posso inferir, posso arriscar, dizer categoricamente que tipo de descontinuidade é essa, por exemplo, é uma inclusão, é uma trinca linear, é uma trinca ramificada ou não. Essas são
as diversas etapas de análise que a gente pode submeter ao resultado de uma inspeção não destrutiva. Tá? E aí, evidentemente, com nenhum objetivo de esgotar esse assunto, não posso, no entanto, perder a oportunidade de deixar aqui alguns apontamentos importantes, tá? E que são extremamente relacionados. Ensaio não destrutivo não é uma coisa tão determinística quanto alguns podem pensar ou quanto nós gostaríamos que fosse, do tipo, existe uma descontinuidade, se eu aplico o ensaio, logo a descontinuidade será detectada. Não, né? Esse evento de detecção, ele tem um caráter muito mais probabilístico, tá? De modo que não raro, especialmente para descontinuidades pequenas, uma inspeção pode ser feita por diferentes profissionais ou utilizando diferentes equipamentos de END, e algumas dessas situações podem resultar na detecção, enquanto outras não, de uma mesma descontinuidade. Então, a detecção de uma descontinuidade, ela é, de alguma forma, um evento probabilístico. Então, nós precisamos estudar para prescrever ensaios que tenham probabilidade expressiva, alta probabilidade de detecção daquilo que nós queremos detectar. Isso guarda relação com um conceito que está contido no anexo C da norma, do documento API 581, da prática recomendada API 581, né, que trata de metodologia para inspeção baseada em risco. Então, lá no anexo C tem um conceito chamado efetividade de inspeção, que de uma maneira bonita, né, muito simplificadamente definido como o valor da inspeção, né, o quanto que aquela inspeção agrega realmente para te possibilitar conhecimento e controle dos mecanismos de dano no material existente. Tá? Então, a probabilidade de detectar um defeito e a extensão, o tamanho da amostragem de ensaio não destrutivo que é aplicada, guarda relação com a efetividade de inspeção, que, por sua vez, guardará relação com aspectos de custo-benefício, né? Até que ponto um ensaio mais tecnológico e que custe mais será realmente capaz de produzir informação que agregue mais valor. Isso esbarra em todo esse contexto das novas tecnologias hoje. Não é fácil afirmar, reivindicar, ter conhecimento abrangente, generalista aí sobre os métodos de ensaio. Por quê? Porque, especialmente na última década, a variedade, a diversidade das tecnologias de inspeção não destrutiva aumentou bastante, né, tornando aí um desafio para nós acompanhar o ritmo dessa revolução. E ao mesmo tempo que nós somos impactados, tá, por uma chuva de novas ferramentas, de novas tecnologias, de novos conceitos, eis que vivemos cotidianamente o desafio de ter pessoas em quantidade suficiente, treinadas, habilitadas, capacitadas, certificadas para operar cada uma dessas técnicas. E, por sua vez, isso remete a própria estrutura do sistema de certificação de pessoal em END, que, por sua vez, acaba respondendo a aspectos econômicos do setor, né? E isso, sim, suscita reflexões muito profundas, né? Por exemplo, houve um período de economia aquecida, onde houve a falta de profissionais certificados, esses profissionais buscaram a certificação ao longo aí, principalmente de uma década e meia, 2 décadas, o número de profissionais certificados aumentou drasticamente, houve uma crise econômica, essa crise econômica levou muitos profissionais certificados a atuarem em outros segmentos, a deixar de manter as suas certificações. Então, observem, né, como os movimentos econômicos vão afetando a oferta de mão de obra certificada para atividades de grande responsabilidade, como ensaio não destrutivo, e isso mexe demais com o nosso trabalho. Tá? Vamos aqui fazer um breve exercício. Tá? Esse exercício é uma provocação. Tá? Como está o nosso conhecimento acerca dos novos métodos de inspeção não destrutiva? Então, eu vou aqui apresentar imagens de diversos métodos de ensaio não destrutivo
E a atividade consiste em você interrogar-se. Conhece o método? Sabe em qual princípio físico se baseia? Sabe para que ele serve? E quais os níveis ou requisitos de certificação para que uma pessoa saiba executá-lo? Em outras palavras, conhece o método, para que ele serve e quem pode fazer essa inspeção? Então, estão aqui apresentados algumas dessas tecnologias, tá? Ultrassom Phased Array, ultrassom TOFD, correntes parasitas pulsadas, né, o PECA, PMI, ou identificação positiva de metais, termografia, ensaio por campo remoto, ensaio íris, PIG instrumentado, nesse caso apenas a título de exemplo, um PIG combinando duas tecnologias de inspeção, um PIG MFL mais um perfilador geométrico, refletometria de pulso acústico, ondas guiadas de curto alcance, MFL para fundo de tanque, eddy current, nesse caso mais especificamente uma sonda de eddy current array, ufa, né? Não é espantoso, tá? E de maneira alguma é mau indício se uma ou mais tecnologias daqui não for conhecida por você. Muito pelo contrário, tá? Isso mostra o quê? A minha e a sua necessidade de buscar constante aprimoramento dentro da área de ensaios não destrutivos. Já indo para a reta final, 8º mandamento, buscará respostas verdadeiras na ciência e tecnologia dos materiais. Aqui nós ilustramos uma imagem recorrente nos livros de engenharia e tecnologia dos materiais. É um tetraedro que mostra para nós que não há como fazer um estudo abrangente, né? Não há como reivindicar conhecimento satisfatório de materiais se nós não formos capazes de relacionar os 4 vértices, as 4 instâncias, que são as propriedades, a estrutura, a microestrutura, o processamento e as aplicações dos materiais. Algumas representações mais modernas trazem um 5º elemento aí no centro desse tetraedro, que são as técnicas de caracterização, onde muito bem entrariam os nossos ensaios não destrutivos e também destrutivos. Tá? Buscará as respostas verdadeiras. Tá? Normalmente, na área de engenharia de integridade de equipamentos, principalmente na área de análise de falhas, ou quando a gente trata um mecanismo de dano, sem conhecimento de material, não chegamos às respostas verdadeiras. A gente acaba remediando o sintoma, ao invés de tratar causa raiz. Então, algumas informações importantes. Mecanismos de deterioração são tramas complexas, frequentemente protagonizadas pelo material, condição do meio, forma de carregamento e outras circunstâncias construtivas e operacionais. Você já conhece a API 571, um documento que é um excelente ponto de partida por compilar um riquíssimo material acerca de aproximadamente 70 desses mecanismos de deterioração. Dá uma olhada, ele tem muito conteúdo voltado para mecanismo de deterioração voltado a equipamento a processo, né, de óleo e gás, mas que podem se aplicar também a diversos outros contextos industriais, alguns desses mecanismos, tá? Não desprezar o potencial, a utilidade que as análises de falha possuem, tá? Para consolidar aprendizado e evitar reincidência de falha de equipamentos. Por quê? Porque essas análises de falha possibilitam que a gente direcione as nossas ações para a causa raiz, ao invés de ficar tratando de sintomas, tratar apenas os efeitos. Tá? Bom, e aqui uma mensagem importante aos engenheiros de equipamentos. As análises de falha efetivas, ou seja, aquelas que realmente chegam na causa raiz, não devem possuir conclusões do tipo, a causa raiz foi fratura por fluência. Por quê? Muitas vezes, essas análises de falha acabam sendo muito marcadas por conhecimento proveniente dos analistas de ensaios mecânicos, né, de análise micrográfica, mas vem descontextualizado
da realidade construtiva e operacional do equipamento, né? Então, na verdade, você tem ali um laudo de metalurgia e não um laudo de causa raiz de falha. Então, mais contextualizado do que isso, a gente vai buscar conclusões do tipo: a causa raiz foi a degradação do bloco refratário do queimador. Estou pensando aqui num forno, por exemplo, o que levou ao superaquecimento e, consequentemente, fratura por fluência. Então, a causa raiz não foi a fluência foi mecanismo deteriorativo, né, ativado por calor, mas a causa raiz foi a degradação de um componente do equipamento, né, um bloco refratário de um queimador, tá? Isso sim, esse jeito de pensar será mais efetivo, tá? Meus amigos, o nono mandamento é: não desprezarás as muitas possibilidades de emprego das ferramentas computacionais, tá? Hoje, nós temos uma grande variedade de softwares aplicados ao contexto da inspeção e integridade de equipamentos, desde software de cálculo mecânico, e aqui fica um exemplo de cada categoria, como, por exemplo, PV Elite, né, como a gente costuma falar, softwares para RBI, para gestão de ativo, de matriz de risco de ativos industriais, como, por exemplo, o software RiskWise, softwares voltados para fitness for service, para elementos finitos, para simulações computacionais, um exemplo seria o ANSYS, softwares para simulação de end, para ajudar a profissionais nível 3, consultores de ensaios não destrutivos, frente a essa grande variedade de ensaios modernos, até mesmo conseguir elaborar, né, planos de inspeção, planos de varredura, compreender, através de recurso de simulação, a detectabilidade de alguns defeitos a partir de técnicas específicas de end. Então, uma ferramenta importante, tem ganhado cada vez mais espaço, fica como exemplo o software Siva. E também softwares para emissão e gestão de documentação de inspeção, fica como exemplo o software SGI. Tá? Todos esses softwares guardam em comum o fato de apresentarem algum nível, às vezes até bastante alto, de complexidade, exigindo o pessoal treinado, capacitado e experiente na sua utilização. E aí podemos então evoluir para o 10º mandamento, que é: não desprezarás a contribuição da estatística. Ensaios não destrutivos são frequentemente realizados em bases amostrais. A estatística, as ferramentas da estatística descritiva, ela nos ajuda a apresentar os resultados dessa inspeção de uma forma mais conveniente, de uma forma que nos possibilite fazer mais precisas relações, mais precisas inferências, tá? O engenheiro de equipamentos, ele precisa ter conhecimento das distribuições estatísticas, das suas funções, densidade de probabilidade e as propriedades dessas funções, tá? Por quê? Porque elas são muito importantes para possibilitar extrapolar resultados. Até ilustra-se aqui com um exemplo, tá? Imagina que você tem um grande vaso de pressão, uma esfera, né? Essa esfera está sujeita à fadiga mecânica, porque ela está integrada a um processo que envolve pressurização cíclica. Muito bem. E aí você vai inspecionar, por exemplo, a critério de um engenheiro de equipamentos, os cruzamentos das soldas, mas dadas as condições de acesso, de preparação de superfície, é difícil inspecionar 100% dos cruzamentos de solda. Não é impossível, mas é difícil. E aí você vai inspecionar 40% das soldas, e aí você descobre que você tem uma população de defeitos, tá? Você tem lá uma população de defeitos, cada um caracterizado com seu comprimento, com a sua altura. E aí você vai utilizar esses defeitos, tá? O tamanho do maior defeito, para fazer uma análise por elementos finitos, uma análise de mecânica da fratura. Mas aí vem a questão, quem garante que o maior defeito existente está nas soldas, na amostragem de 40% que você inspecionou? Quem garante que o maior defeito ele não está em alguns dos outros cruzamentos que não foi inspecionado? Tá? Então, conhecendo a propriedade das funções de densidade de probabilidade, a gente consegue fazer extrapolações e estimar mesmo o tamanho
da maior descontinuidade existente na solda que não foi inspecionada. E, evidentemente, uma série de cuidados precisam ser tomadas para que essas estimativas tenham confiabilidade, tá? Aliás, confiabilidade e modelos de RBI, inspeção baseadas em risco, são áreas do conhecimento de inspeção essencialmente baseadas em estatística, tá? Então, meus amigos, eu gostaria de finalizar apresentando esse quadro de resumo, né? Estão aí colocados os 10 mandamentos da inspeção, da engenharia de inspeção e integridade de equipamentos que foram aqui muito brevemente comentados. Olhando esse painel, podemos enxergar que 2 mandamentos estão relacionados a valores, tá? A característica tem que estar profundamente enraizada na pessoa. 3 desses mandamentos estão relacionados à construção de uma estrutura ou uma rede de ferramentas de apoio. E os outros 5 estão relacionados ao conhecimento técnico, à experiência profissional, à bagagem que nós vamos acumulando ao longo da nossa caminhada. Eu espero que esses mandamentos, esses princípios ajudem você, assim como me ajudaram a construir e trilhar essa estrada de maneira segura, de maneira serena, para que lá na frente a gente possa se deparar com o nosso objetivo. E o que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é a transformação de uma cultura industrial, para que se torne, a cultura industrial brasileira, para que se torne uma cultura cada vez mais alinhada às boas práticas de inspeção e de confiabilidade de equipamentos. A indústria, impactada por essa cultura, ela será mais promissora, mais produtiva e mais alinhada com os valores de preservação da vida e do meio ambiente. E aí eu gostaria de convidá-lo à reflexão ativa, tá? Refletindo, indicando e respondendo para mim, através do contato disponibilizado a seguir. Qual mandamento lhe chamou mais a atenção? Tá? Qual mandamento lhe inspirou a tomar uma ação imediata? Olha, a partir de hoje eu percebi a necessidade de atuar sobre esse eixo da minha vida profissional. Qual mandamento você retiraria e qual você acrescentaria? A partir da sua resposta, tá? Eu vou revisar, aprimorar esse material e isso vai refletir também na maneira como eu construo e trilho a minha caminhada junto com vocês. Pela sua atenção, mais uma vez, muito obrigado. E ficam disponibilizados contatos para que você possa compartilhar comigo o fruto da sua reflexão, e será um prazer muito grande tê-lo integrando a minha rede profissional. Um forte abraço e até breve.